Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e promessa é dívida. Hoje nossa aula completa sobre o distributismo, história da teoria, contexto histórico, social e político em que ela se forma e a aplicação prática, principalmente no Brasil, que é o nosso foco aqui no canal. Mas antes de irmos para o tema central, gostaria de pedir para vocês para deixarem um gostei, se inscreverem no canal se não forem inscritos, compartilhem esse vídeo e, lógico, se quiser ajudar o canal, temos o clube de membros com conteúdos exclusivos e estas aulas completas que a gente faz aqui sempre tem prioridade para quem é membro. Antes dela virar público, os membros já têm acesso a elas dias antes da publicação. Então, cogite ser membro do canal para nos ajudar e também temos a chave Pix na descrição para quem quiser fazer uma colaboração voluntária única, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa. O distributismo, ele nasce na Inglaterra nas primeiras décadas do século XX e é necessário a gente entender o contexto industrial europeu e particularmente o contexto social inglês. Aliado a isso, com o movimento de reavivamento católico que se viu ali na década de 10, 20, 30 e 40, na Inglaterra particularmente. Mas também nos cabe uma especial atenção aos apelos que a Igreja Católica fazia em cima da questão social no limiar do século XIX para o XX. Ou seja, falando sobre a realidade do trabalhador. Como é de senso comum, a Inglaterra é o berço da Revolução Industrial. Então, a partir da indústria têxtil, a nobreza da terra passou a racionalizar a produção de lã, uma das matérias-primas para a indústria têxtil. E com o advento dos maquinários, eles poderiam produzir muito mais tecidos do que o normal, com a produção manual. E essa é a condição em que se tem esse momento de transição para o modelo de produção industrial, marcado pelo desalojamento dos camponeses das terras comunais para que então pudessem criar mais ovelhas para que com as lãs pudessem acompanhar o ritmo de produção industrial. Isso é, a terra comunal ficar sustentando os camponeses perdeu o sentido. O comércio estava acima do bem comum, acima da vida do trabalhador, do camponês. As terras passaram a ser cercadas, ou seja, a entrada agora era proibida, era uma propriedade privada no seu sentido moderno, para então ser aproveitada em termos capitalistas, gerando, por consequência, um forte êxodo rural. Os camponeses foram expulsos de suas terras. Esse movimento colocou a massa de camponeses em uma situação de vulnerabilidade, onde, sem terras, sem propriedades, só lhes restavam a força de trabalho, gerando o processo de concentração econômica para uma parcela ínfima em detrimento do grosso da população. Essa massa que então era submetida a condições subhumanas de trabalho, a qual eu sei que você já conhece, as jornadas de 14 a 16 horas, mulheres, crianças trabalhando, tudo por um salário miserável. Então percebam o surgimento do capitalismo industrial. É a nobreza rural que, com traços burgueses oriundos do próprio processo histórico das revoluções inglesas anteriores a esse movimento, esta nobreza rural se tornou os capitães de indústrias da Inglaterra e todo o movimento liberal constitucional inglês girava em torno de fortalecer o parlamento como arena de representação política dessas classes de proprietários. Sendo assim, a forja do modelo parlamentar, o típico monarquismo inglês, seria a formação de um espaço político para a barganha exclusivo para a burguesia, não para o povo. É o que os distributistas chamavam de plutocracia, ou seja, um regime só de quem tem as posses, só de quem tem o capital. Esse modelo de produção a que nós nos referimos, que a Inglaterra passou, ele se alastrou por toda a Europa, gerando grandes tensões sociais em decorrência das condições de trabalho, que diante do desespero da realidade mórbida do trabalho, levavam essas massas a serem cooptadas por ideologias extremistas, contrárias às classes patronais, recaindo também em posturas injustas, inadequadas. E é daí o advento de toda espécie de socialismo e, em especial, também o advento do comunismo, que desejava abolir o direito de propriedade como meio de repartição
igualitária da riqueza. A Primavera dos Povos é um dos grandes marcos desse momento histórico que captou esse cenário social e político europeu na segunda metade do século XIX. Ou seja, a Primavera dos Povos nos diz bastante sobre as condições sociais europeias naquele momento. Diante dessas tensões, o Papa Leão XIII ele lançou sua encíclica que dá início à doutrina social da Igreja, a Rerum Novarum, tão comentada aqui no canal. Nela era condenado tanto o capitalismo selvagem como o socialismo, tanto a concentração como a expropriação, apresentando como alternativa uma volta à vida cristã, destacando a importância da propriedade privada, a dignidade do trabalho e o combate a injustiças independente de classe social. Outras encíclicas viriam a dar continuidade e corpo à doutrina social. E nas décadas seguintes, a Igreja estimulou os católicos a buscarem uma solução cristã ao problema social, buscando desenhar um sistema econômico adequado ao homem. É nesse cenário que, em 1926, surge a Liga Distributista. Ela tinha por preceito a defesa da propriedade e do trabalho, justamente uma alternativa ao capitalismo e ao comunismo, seguindo congruentemente os princípios da doutrina social da Igreja. Os principais líderes que se destacaram na Liga Distributista foi o G.K. Chesterton, conhecido de todos, o Riley Belloc, também muito famoso, como também outros nomes não tão citados, como Arthur Pent e o padre Vicente McNabb. Ao invés de a gente continuar se focando na história do movimento distributista, eu acho que é interessante a gente partir para a teoria, para vocês entenderem o que eles estão defendendo de fato. Só que para a gente entender o que é distributivismo, a gente precisa analisar a problemática moderna em torno do trabalho e do homem. Quando a gente fala de concentração capitalista, quando a gente está falando sobre um modelo desigual de produção, a gente precisa entender o que é o meio de produção e quais são as formas teóricas de dividir esses meios de produção. Nós temos 3 pontos que são fundamentais a gente estabelecer para entender o que é o meio de produção, para a gente buscar compreender o que é o capitalismo e o que é o comunismo, para a gente poder confrontá-los. Então, para o meio de produção é necessário um local geográfico onde está, o capital, isso é, tanto o dinheiro em si, como às vezes o maquinário, os meios de se produzir e, em último ponto, o trabalho. Sem o trabalho, não adianta ter local e não adianta ter capital. Você precisa da força trabalhadora. Quando a gente olha para a dinâmica capitalista, o que a gente tem é o capital toma, ou seja, compra, cerca, o local e ele explora o trabalho. Ou seja, é o capital acima do local, o comprando, o dominando, para então explorar o trabalho, o trabalhador, a classe trabalhadora. No comunismo, o trabalho, ou seja, o trabalhador em teoria, toma o local, ou seja, a região geográfica de onde eles vai desempenhar uma atividade e aniquila o capital, acaba com o meio circulante e, no máximo, deixa as ferramentas de trabalho. A lógica distributista apresenta o esquema seguinte: a distribuição do local, ou seja, todos terão propriedade, terão um local para trabalhar, que então, a partir do trabalho, se gera o capital. A partir do trabalho, você consegue comprar suas ferramentas. Você consegue, por exemplo, alugar uma ferramenta em troca do seu trabalho até você conseguir adquiri-la. Enfim, são inúmeras variantes. O que interessa é que a partir da distribuição da propriedade se torna possível, a partir do trabalho, conseguir resguardar autonomia e liberdade para o homem. Trocando em miúdos, então, no capitalismo, o capital escraviza o trabalhador. No comunismo, a propriedade é ainda mais concentrada, porque na intenção de eliminá-la, a realidade é que o Estado se assenhora de tudo. E a gente sabe que quanto mais centralizada for uma economia, menos orgânica ela é. Isso é, menos ela irá refletir os interesses reais das pessoas. Sem contar que, com a propriedade privada concentrada toda em um único ente, a chance de autonomia dos indivíduos é próxima a zero, sendo assim uma relação de dependência total. Resumidamente, o comunismo também não resolve o problema da iniciativa do trabalho, a razão
filosófica, teológica do trabalho para o homem. Um apontamento muito interessante é que, para o Chesterton, o capitalismo não era a sociedade do capital. O nome adequado para o capitalismo seria proletarismo, uma vez que o enriquecimento se dava a partir do furto do trabalho, a partir da má distribuição da propriedade. Sendo assim, perceba que o distributismo não é contrário à economia de mercado, mas ele é contra a dinâmica existente no proletarismo de parasitismo sobre o trabalho. Apresentados os conceitos em torno das dinâmicas de trabalho, a gente pode olhar agora de forma mais pragmática e pensar onde o distributivismo se efetivou, onde a gente tem uma prática dessa teoria. Vamos então discutir um pouco sobre lógica de trabalho moderna e a prática do distributivismo na história, segundo os pais do distributismo. Segundo Chesterton e Belloc, a gente tem um ponto-chave na história, que é a Baixa Idade Média, onde a gente já tem uma expansão da população, uma diversificação daquela sociedade, mas práticas corporativas e práticas de função social da propriedade estavam em vigor. Houve ali, naquele momento, uma certa disputa pelo modelo de produção que a humanidade seguiria. De um lado, os princípios cristãos e feudais, contra, do outro lado, o modelo de produção capitalista. Segundo eles, na Baixa Idade Média, a gente tinha uma série de questões. Por exemplo, o princípio de subsidiariedade, a função social da terra e a dinâmica pró-trabalho. Isso é, os reis eles entregavam títulos de terras para que os nobres administrassem. A riqueza estava ligada à produção, essencialmente ao trabalho, com os nobres, então, arrendando lotes de terras menores, terras essas que foram conferidas a eles pelo rei, sendo então repartidas, arrendadas aos camponeses, para que estes cuidassem diretamente de suas terras e cultivassem para a prosperidade geral. Dessa forma, você tinha uma garantia de que todo camponês teria uma terra, afinal, as terras foram arrendadas, e ao mesmo tempo, as terras que foram delegadas ao nobre seriam produtivas. E num princípio de subsidiariedade, saindo do camponês, se teria o êxito da vida social e econômica até chegar no rei. Um modelo onde uma propriedade do rei passava por 3 instâncias: a de cima, a do meio e embaixo. E todos tinham meios para viver do seu próprio trabalho. A propriedade estava bem distribuída. Desse modo, o camponês detinha sua propriedade e podia fazer acordos com os próprios nobres, por exemplo, para empréstimos de um cavalo ou de uma ferramenta que muitas vezes eles não tinham, mas que era necessária para cultivarem em suas terras. Percebam, a gente está falando de um sujeito que tem a sua terra e outro que tem o capital, ferramentas, enfim, coisas necessárias à produção, beleza? A partir dessa situação, são acertadas condições prévias pelo bem da produção. Traduzindo aqui para vocês, vamos supor que em troca do cavalo e de ferramentas, um nobre pede um número X de sacas de tomate, de batata, de cenoura, o que você quiser. Ou então, uma porcentagem X da colheita privada da terra desse camponês. Percebam que, com a simples garantia de que o trabalho e a propriedade é do camponês, a expoliação não consegue se fazer presente. Por quê? Uma vez que o espaço de produção, a propriedade é do trabalhador, o meio de produção é emprestado em condições previamente estabelecidas, que garantem que o lucro do trabalho em si fique com o camponês. Isso é, se você fez um acordo que você pediria 5 sacas de tomate daquele camponês, se esse camponês na sua terra conseguiu 20 sacas, 3/4 fica com o trabalhador. Só que percebam que isso também não se altera, por exemplo, se esse camponês tivesse feito 100 sacas de tomate ou de cenoura que o seja. Ele daria ainda apenas 5 sacas para esse nobre. Ou seja, o lucro real do trabalho ficou com quem trabalhou. Percebem o impacto da distribuição fundiária nesses momentos de barganha em torno do trabalho? Quando eu disse que nesse momento, na nascença da modernidade, a gente teve uma disputa em torno das relações de trabalho, a gente viu ali uma dualidade. De um lado, as terras comunais
funcionando dessa forma, nesse princípio de subsidiariedade e de função social da propriedade, versus o modelo de propriedade privada, que foi aquele que eu citei para vocês no começo dessa aula, onde os nobres aburguesados começaram a cercar as suas terras e expulsar os camponeses. Naquele momento, a humanidade estava escolhendo: iriam apostatar pelo capital ou seguir em fraternidade cristã? No fim das contas, o modelo capitalista obscureceu a lógica de trabalho medieval e deu lugar às relações de parasitagem, o proletarismo que eu citei do Chesterton. A partir da invenção dos maquinários têxteis, os burgueses passaram a cercar as suas propriedades, expulsar seus dependentes para então criar mais ovelhas para abastecer com matéria-prima os seus maquinários. Isso culminou num êxodo rural, formando um exército de trabalhadores sem terra e sem capital, só lhe restando a força de trabalho, que nessas condições específicas, o burguês, dono dos meios de produção, passou a estimular o ganho fixo dos empregados e não aquelas condições de termos pré-estabelecidos. A partir do momento em que você tira a propriedade do trabalhador e coloca a ele um salário pré-fixado, o que é possível se fazer? Você arremata os lucros do trabalho, tendo apenas estímulos à classe patronal de aumentar a pressão sobre o produtor. Sendo assim, no modelo medieval, a gente tinha aquela lógica contratual pré-estabelecida. 5 sacas do que eu produzi, o resto é meu. Por quê? Porque eu tenho a propriedade. Você só está me emprestando os meios, ferramentas, cavalos, que o seja. Na lógica capitalista, o trabalhador não tem nada. Então, o patrão chega e fala: ó, te pago isso aqui. E é isso. Se você produzir 10, 15 vezes mais do que o seu salário, pouco interessa. Ele vai expoliar, vai ficar para ele todo o fruto do trabalho. Ele vai parasitar o trabalhador. Eu sei que se você é de direita, você deve estar com nojinho falando: isso é comunismo e afins, mas percebam, eu não estou falando nada de luta de classes, eu não estou falando nada aqui sobre mais-valia ou coisas do gênero, eu estou só descrevendo a mudança da lógica de trabalho da cristandade, da Idade Média, para a modernidade. Então, tentem se desapegar de certas doutrinas excessivamente liberais para a gente fazer um julgo um pouco mais reto sobre o processo histórico em torno do trabalho. Como a gente já está nessa entoada, que já é bastante polêmica, eu acho que é de bom tom a gente ir para um campo filosófico para a gente poder entender a origem do pensamento católico e do pensamento moderno. Iremos falar aqui de propósitos e fins, não só a respeito da propriedade do trabalho, mas o fim último do homem mesmo. Quando a gente se pergunta qual o objetivo da vida humana, as correntes materialistas, sejam elas liberais, sejam elas comunistas, mas essencialmente economicistas, elas lhe responderão, que é o progresso. E esse progresso, ele é medido, ele é representado pelo consumo e pela técnica, ou seja, o desenvolvimento econômico e tecnológico. Quanto mais técnica e mais consumo o homem tem à sua disposição, mais progresso ele obteve em vida ou em sociedade. Para as correntes materialistas, seria muito difícil tratar essa questão por eles partirem de visões a priorísticas a respeito do comportamento humano. Sendo assim, a partir dessas teorias que dizem se basear na realidade, mas na verdade estão colocando o homem em caixinhas comportamentais, a partir de teorias que partem desse princípio, realmente proveram progresso em uma escala satisfatória, mais plena. Tanto é que percebam, quando essas teorias fracassam, os meios de verificar a sua funcionalidade, elas não existem, porque elas são teorias que dependem de um homem hipotético, de interesses do homem gestados hipoteticamente, a prioristicamente. Eis aí a armadilha do materialismo. Sempre que um modelo materialista fracassa, vai haver a desculpa de que o problema é o elemento humano que não se comportou da maneira como a teoria era prevista. Ou seja, as ditaduras comunistas não funcionam, mas veja bem, olha como o problema aqui foi como ela foi feita e não na teoria. E você pode aplicar isso também para casos liberais. Em última instância, o enquadramento do homem e da realidade são as teorias a priorísticas e não as teorias que se adaptam ao homem. O distributismo seguiria um caminho oposto. Ele primeiro analisa a natureza humana para então compreender a realidade e agir sobre ela. É o caso da Idade Média. Primeiro se viu como foi
para depois teorizar uma teoria em cima daquilo. A doutrina distributista tem por base o princípio de subsidiariedade, isso é, primeiro o indivíduo, o fim do homem, e depois as suas consequências sociais. Percebam que é o caminho oposto do materialismo, que primeiro olha as estruturas para depois enquadrar o indivíduo, o homem, nessas estruturas previamente estabelecidas. Partindo do pensamento aristotélico, todo homem teria o seu telos, o seu fim, o seu propósito, e o bem humano seria realizar o seu telos específico com excelência, vivendo segundo a razão na busca por esse telos, por esse propósito. Então o homem ele tem um fim e ele vive bem quando alcança e vive de acordo com essa sua finalidade. São Tomás de Aquino iria complementar Aristóteles, pontuando que a nossa finalidade como filhos de Deus seria impressa por ele. A realização desse propósito seria o caminho para o bem e para a felicidade do homem. O homem surgiu para se desenvolver quanto homem em seu propósito divino. Sendo assim, a liberdade, o capital, a propriedade e a economia em si são meios para o desenvolvimento moral do homem. A economia é o meio que dá bases para o homem cumprir com seu propósito, que racionalmente, seguindo esse seu telos, inevitavelmente seu fim é fazer o bem, combater o mal, para um ápice dessa sua felicidade no pós-morte ao se encontrar com Deus. O ápice da felicidade em vida seria cumprir a função a qual você foi criado para exercer. No caminho da busca por esse telos, inevitavelmente se passa por fazer o bem e combater o mal, pela própria natureza desses dois conceitos na filosofia cristã. Então perceba que isso não tem nada a ver com progresso por si, de consumo, técnico, qualquer coisa do gênero. O propósito do homem está completamente desligado de toda a doutrina materialista. Como o homem pode buscar o seu fim? Tendo liberdade e meios materiais para o seu aperfeiçoamento moral. Aí quando a gente chega a essa conclusão e começa a comparar com a lógica de trabalho moderna, fica a questão: como podemos atingir a felicidade no mundo moderno? Simplesmente não podemos. Uma sociedade que parasita o trabalho a partir da usurpação da terra, ela impõe um regime intensivo de trabalho. Lembra aquela conclusão que a gente chegou? Quanto mais os patrões conseguirem pressionar os seus funcionários para produzirem mais, as margens de lucros ficam com quem tem o capital e não em quem está trabalhando. Sendo assim, quem está na ponta da lança, quem está trabalhando, sempre vai ser ao máximo achacado para o lucro. Não haverá tempo nem recompensas para o tempo trabalhado. Logo, alcançar o nosso telos se torna impossível no mundo moderno. E aqui a gente começa a ver as distinções drásticas entre uma economia que se orienta a Deus, como a medieval, e a que se orienta ao capital, como a moderna. Quando a gente olha para o regulamento do trabalho medieval e o tempo para as questões sagradas, em contraste com o trabalho moderno, é assim completamente discrepante. Se você pega as regulamentações que as corporações de ofício impunham aos artesãos, aos ferreiros, aos trabalhadores, era uma vida muito mais leve, mesmo com técnicas de trabalho muito mais rudimentares. Na sociedade moderna, por não haver a distribuição fundiária, o homem depende de um terceiro. E o homem que depende de um terceiro para sobreviver, sendo assim o proletário, aquele que não detém propriedade, apenas a sua prole, ele jamais será plenamente livre, pois estará sempre submetido a estruturas de outros, ou seja, daqueles que detêm os meios de produção, o capital, o espaço, enfim. Sabe aquele papo de quando vem alguma eleição, alguém quer tomar uma postura um pouco mais incisiva e fala assim, ó, se você decidir votar nesse sujeito, se você decidir fazer isso, você vai perder seu emprego. E o emprego é o único meio de vida desse caboclo. E aí, esse é um homem livre? Ou ele está atrelado intimamente com as estruturas a qual ele está submetido? Aqui a gente chega, então, à proposta distributivista. Cada homem terá a sua propriedade. A propriedade é tão boa que a gente quer para todos. A partir da propriedade, todos, a partir do suor do seu trabalho, eles poderão ser justamente recompensados pelo seu esforço proporcional. Trabalhou mais, a margem de lucro é sua, a partir do momento em que você tem algo para chamar de seu. Só assim esse homem pode tomar decisões
verdadeiramente livres, porque ele é soberano. Para a doutrina distributista, a propriedade é a condição para a liberdade. A propriedade é um meio que nos liberta e nos dá a condição de buscar o nosso fim último. Percebam, ela é um meio, o fim é o nosso telos. A partir da necessidade do homem de cumprir com o seu propósito, o distributismo ele estabelece seus pressupostos relacionados à liberdade, propriedade, trabalho e mercado. Partindo do objetivo do homem, a organização social de forma harmônica, ou seja, toda uma vida social que se centra no objetivo último do homem, fazer a vontade de Deus e se religar a Ele. A partir desse dever, que acima da moral é espiritual, é que a sociedade deve se constituir. Completamente contrária à lógica de que apenas as instâncias materiais é que importam, apenas o capital ou a uma lógica de consumo é que interessa o fim último do homem. Chegamos então a um dos pontos mais polêmicos do vídeo, porque se a gente está falando sobre liberdade, propriedade, capital, tudo como meios e não como fins, qual que é o conceito de propriedade na visão da Igreja Católica, que é a base do distributismo? A propriedade não é um direito natural. Pasmem, eu sei que agora é a hora que todos os libertários fecham o vídeo, vão ficar me xingando, jogando hate, mas esse é um fato, e quem nos diz isso é São Tomás de Aquino. A propriedade privada ela é encarada como um direito de ordem racional, civil e positiva, sendo legítima, atenção, sendo legítima por favorecer o bem comum, estando a propriedade subordinada ao destino universal dos bens. Isso ela tem uma finalidade, ela é um meio. Esmiuçando ainda mais, ela é um meio de aprimoramento moral do homem e deve lhe prover condições para o seu fim último, para o seu telos. Ou seja, a propriedade está subordinada à condição de desenvolvimento real do homem. Qual é a base desse raciocínio? A criação foi subordinada ao homem para o seu propósito. Ou seja, a criação de tudo que a gente tem, Deus criou para nós, para nos prover de meios, para nos realizarmos, para traçarmos o caminho para buscarmos nosso telos, nosso fim último. E apesar da propriedade privada não ser um direito natural, não é intrínseco da natureza, não foi dada por Deus, ela é positiva como meio, à medida que é comum a todos. Quando a propriedade está dispersa e todos a têm, você tem uma administração melhor dos bens, das fatias dadas por Deus nessa terra. Quando todos têm o seu pedacinho de terra, é possível alcançar a liberdade e a soberania do homem a partir do fruto do seu trabalho. A propriedade privada, então, é muito boa para a busca do nosso fim último. Distribuída, ela é garantidora da liberdade do homem. Dela, os homens irão dispor conforme as suas necessidades. Eis o princípio de hierarquia de valores estabelecido por São Tomás. E aí também entra naquelas condições onde a propriedade privada, por não ser um direito natural, entra em xeque em algumas situações específicas. Por exemplo, a de extrema necessidade. Um sujeito que não tem acesso à propriedade e está, por exemplo, passando uma extrema necessidade como a fome, é lícito o furto nessas condições. Porque, em termos de valores, a vida humana é superior ao direito à propriedade. De modo mais objetivo, a doutrina social da Igreja, particularmente na encíclica 40º Ano, ela aponta os males da concentração de terras, que geram essas deformidades, essas injustiças, tanto na má distribuição como na posse improdutiva de propriedades, reafirmando então os limites da propriedade privada subordinadas ao bem comum, evocando a criação da terra destinada ao uso de todos os homens. Sendo assim, é imoral que alguém concentre terras a ponto de nem mesmo dar finalidade produtivas a elas, enquanto outros irmãos, que, quanto homens, também recebeu de Deus a terra, esteja passando necessidades. Vou fazer aqui algumas citações diretas a alguns parágrafos da 40º Ano.
Por exemplo, parágrafo 44. E não se pode deixar de lamentar que, em não poucos casos, grande parte das riquezas se acumule nas mãos de poucos e que um número considerável de homens permaneça na indigência. De modo especial, deve-se deplorar a excessiva concentração dos bens fundiários, que, em vez de favorecer a difusão e a estabilidade da propriedade privada, leva à sua exclusão por parte de muitos. Parágrafo 47. Ao contrário, é necessário promover a difusão da propriedade, especialmente da terra, pois essa constitui, para o agricultor, não só o meio de produzir, mas também a sua habitação e garantia de vida. Onde for possível, deve-se favorecer que o trabalhador da terra se torne proprietário e que se diminua, assim, o número daqueles que dependem de grandes latifúndios, frequentemente administrados sem considerar suficientemente o bem comum. Último parágrafo que eu gostaria de frisar aqui para vocês, o 59. Por isso, condenamos também o abuso daqueles que, possuindo vastíssimas extensões de terra, as deixam incultas ou pouco aproveitadas, privando delas muitos trabalhadores que poderiam obter daí o próprio sustento e o de suas famílias. Conceituamos aqui as distinções do distributivismo para com a lógica de trabalho moderna, seja as propostas capitalistas, seja o que os comunistas queriam. Deixamos aqui bem claro qual é o propósito último do homem e também os meios que ele tem de aprimoramento moral, seja o capital, seja a propriedade, seja a economia como um todo. E, por fim, nós fechamos o conceito de propriedade privada e aqui ele está subordinado. De tal forma, agora podemos ir para a prática do distributismo. O que a gente tem aqui no Brasil e como que a gente pode trazer diversas lições e propostas apresentadas pela Liga Distributista. Antes, vamos para algumas considerações importantes. A gente viu que a Baixa Idade Média foi o período apontado como o mais próximo do ideal distributista. Mas mais do que analisar o período, é necessário pensar nas vias de implementação dos ideais hoje. Tendo por base que hoje a gente tem uma sociedade altamente concentrada pelos últimos séculos de modelo capitalista de trabalho, como que a gente pode desmontar isso? Olhando para o Brasil, o cenário é bem aterrador. Por exemplo, 45% da população não possui casa própria. 58% dos brasileiros eles são trabalhadores registrados. Vejam como esses dois dados são bastante controversos. 58% trabalha para alguém e 45% da população não tem casa. Quando a gente vai para o dado, por exemplo, de que 70% dos brasileiros recebem até 2 salários mínimos, a gente começa a entender um pouco mais da realidade daqueles 58% de trabalhadores que são trabalhadores registrados, ou seja, trabalham para alguém. Trabalham para alguém em condições salariais ridículas, o que explica eles não possuírem casa própria. Quando a gente conceituou a noção de propriedade como um direito civil e positivo e analisamos a questão da dinâmica do trabalho em relação à posse, percebemos que a propriedade privada é boa quando bem ordenada e deve ser respeitada por seus benefícios. E justamente por essa razão, nós defendemos que ela seja o máximo possível disseminada para todos os homens. Novamente, a propriedade privada é tão boa que a gente quer para todo mundo. A esse ponto, é seguro afirmarmos que a propriedade privada é a melhor forma de organização social e aproveitamento da terra. E se falamos sobre a função social da propriedade e a que ela está ordenada, fica muito evidente a distinção entre os discursos distributistas e marxistas. Os marxistas desejam acabar com a propriedade, concentrar ela nas mãos do Estado, enquanto os distributistas vão para o caminho oposto. Eles defendem a propriedade e desejam descentralizar ela ao máximo. A fonte de resguardo à liberdade e soberania do homem é a distribuição fundiária. Ficou claro para vocês a distinção entre as duas ideologias? Porque eu sei que hoje em dia a gente tem de tal forma uma cultura massificada de ideais liberais, libertários e afins, que o analfabetismo funcional pode impedir a compreensão dessa conclusão. É por isso que eu estou fazendo um parêntese aqui. Admitindo o direito de propriedade como positivo e verificando a condição de concentração capitalista, o latifúndio e a desigualdade, quais serão os nossos meios de ação para buscar a distribuição da propriedade nos dias de hoje? E aqui é importante pontuar que a gente deve pensar numa distribuição fundiária respeitando
o direito à propriedade, porque é a base do regime distributista. Sendo assim, seria imprópria a defesa de dar ao Estado o direito sumário de confisco, pois uma política desse teor colocaria em xeque o próprio direito à propriedade. Afinal, a qualquer momento, ela pode ser violada. Desse modo, vamos passar então, com essas ressalvas da teoria para a prática. Que modos de ação nós podemos ter? Partindo primeiro do indivíduo e depois da coletividade, a gente pode dizer que o distributismo ele é também um estilo de vida. Ele cria meios, possibilidades imediatas de como viver de forma distributista. Por exemplo, combater a cultura capitalista. Quantas vezes você não viu aí no seu entorno um pequeno empreendedor, um assalariado mesmo, vendo uma manchete sobre vão ser taxados superlucros, vão ter uma revisão de latifúndios improdutivos, e aí você vai ver o pequeno proprietário tomando as dores dos multibilionários. Isso faz algum sentido? Não. Porque justamente o desmonte daquelas estruturas concentradoras que partiram do pressuposto de expoliação da força do trabalho iria favorecer novos pequenos empresários, novos pequenos empreendedores, novos pequenos proprietários. Ou seja, a gente precisa explicar o que são os meios de produção, como funciona a dinâmica capitalista moderna, para que, inclusive, esse pequeno produtor, esse pequeno proprietário, não seja fisgado pelas seduções retóricas dos argumentos liberais em defesa dessas estruturas. Perceba que isso é uma atividade que a gente deve fazer no nosso dia a dia. Isso cabe a mim, a você, explicar para o seu pai, para o seu avô, para o seu papagaio, enfim. A gente precisa fazer um trabalho ativo de condenação dos pensamentos materialistas. Eu dei um exemplo de ordem capitalista, mas o mesmo vale para aqueles que estão caindo no erro do comunismo. Explicar todos os pontos que explicam como o comunismo ele não tem uma solução real para os problemas postos pela usurpação do trabalho, partindo então para ideias completamente imorais, que redundam também num aproveitamento não inteligente da benfeitoria que é a propriedade. Sendo assim, é um trabalho de militância e de apostolado, coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, na nossa comunidade, enfim. É um meio de ação direto. Mas, juntamente com isso, e talvez até mais importante, cabe a nós o financiamento dentro das nossas condições, do nosso bolso, ajudar pequenos produtores locais, alimentar o comércio regional, dar preferência ao elemento nacional, ao estrangeiro, sabendo de que muitas vezes esses produtos baratos que você vai encontrar em sites chineses ou, enfim, de qualquer outro país do mundo, você sabe qual que é as condições que eles submetem os trabalhadores para alcançar esses valores. Então, assim, se a gente quer pensar sobre uma lógica distributista, cabe primeiro fazer um exercício de consciência. Quando a gente dá preferência ao local, ao nacional, no longo prazo, a gente está alimentando um ecossistema econômico que, de alguma forma, volta para a gente. Quando a gente compra da indústria nacional ou de, por exemplo, uma produtora regional, um pequeno agricultor, a gente está financiando o trabalho desses homens, muitas vezes de um familiar nosso, de um amigo nosso, de gente que tem a vida dependente desses pequenos comércios nacionais e locais. Manter a sua comunidade, manter o capital na região, no país, é fundamental para o melhoramento das condições de vida. Isso é, prover os meios para que as pessoas possam encontrar o seu propósito, realizar o seu fim último, que é, em última instância, o nosso verdadeiro objetivo. Agora, passando para a matéria da coletividade, para os agrupamentos, para as políticas estatais, a elas é natural um recorte de políticas públicas. O papel do Estado como campo de promoção do bem comum. Isso também é doutrina básica da Igreja. E falando de Estado, nós precisamos entender a face caída, pervertida do Estado burguês para então podermos o reordenar. Vamos fazer um exercício então de voltar a olhar para a cristandade. O Estado, em sua concepção cristã, seria representado no arquétipo do bom rei. O rei paladino, aquele rei que a gente vê nas fábulas e afins. O que personifica esse bom rei? Ele é a representação do corpo coletivo, ou seja, a política, como arena de promoção do bem comum. Qual é o dever do rei? O dever do rei é a proteção do fraco, a definição
em si de uma monarquia orgânica, uma monarquia que respeite o princípio de subsidiariedade, tal como a gente falou daquele esquema que entrelaça o rei, a nobreza e os camponeses, de forma pacífica e atendendo às necessidades primárias de todos. Podemos colocar aqui como o governo dos justos, tal como o próprio São Tomás de Aquino escreve do governo dos príncipes. O Estado liberal, em contraste, ele é representado pelo poder democrático e parlamentar. Ele é oriundo de um processo histórico que é inverso. É o bom governo ao contrário. As revoluções burguesas extinguiram as terras comunais, isso é, os meios para alcançar o fim último dos homens, para prover as suas condições mínimas de subsistência, passaram então a dar utilidade capitalista à terra sem olhar a questão social, sendo o parlamento em si um reflexo da busca de enquadrar o poder governamental segundo os anseios da elite econômica, ou seja, é aquilo que a gente falou sobre a monarquia inglesa. É um parlamento que representa apenas quem tem a posse da propriedade do capital, excluindo o grosso da população, que é essa massa de trabalhadores. O modelo democrático parlamentar é aquele que, tendo a posse de terra e dos meios de produção, parasitam o trabalho, sendo assim um regime de representação política invertido, não o rei protegendo o fraco, mas onde o forte explora o fraco, essencialmente uma plutocracia, um sistema político regido pelo dinheiro e por aqueles que concentram a propriedade. O primeiro passo, então, seria o desmonte desse modelo de representação e desse tipo de Estado. Passado por esse processo de desmonte das estruturas que atomizam os indivíduos e impossibilitam o aproveitamento positivo da política como área de promoção do bem comum, a gente passa para as vias institucionais. Se a gente assumisse o poder hoje, qual seria o primeiro problema que nós encontraríamos sob uma lógica distributista? Seria a concentração fundiária promovida pelos últimos séculos de capitalismo. Sabendo que não é moral partir para a execução sumária, legalmente, que dispositivos poderiam ser criados para favorecer a pequena propriedade sem incorrer em atos imorais como o de confisco sumário? O Belloc iria propor algumas medidas legais, como as leis antitrusts, quebrando monopólios, se contrapondo a eles, impedindo a concentração, impostos progressivos sobre grandes propriedades improdutivas e sobre heranças, incentivo, crédito acessível e financiamento público à pequena propriedade, e entre outras questões. Um desses exemplos que seria legal a gente se aprofundar para exemplificar seria o imposto sobre propriedade territorial. Isso é, onerar o latifúndio para então desmontá-lo. Um latifundiário que fosse querer manter a sua propriedade, ou ele desiste dessa ambição e passa a desfazer das suas terras, vendendo, facilitando o processo de loteamento de terras, né? Ou dois, ele teria que dar utilidade produtiva que dê condições dele honrar com o tributo. Supondo que ele faça isso, mesmo que ele continue como um latifundiário, ainda há margem, a partir das contribuições que ele vai ter que pagar recorrendo inevitavelmente em uma utilização produtiva daquela terra, ele irá acabar financiando associações de pequenos camponeses, servindo da mesma forma para o fim de distribuição de terras, da distribuição fundiária. Eu gosto bastante desse exemplo porque é um regime que em poucas gerações o problema da terra seria resolvido por fins graduais e pacíficos. Agora, mudando um pouco de área e partindo para a organização econômica que estimule a independência do pequeno produtor, a gente precisa pensar em uma especialização da produção e do comércio a partir de regimes tributários específicos. Isso é, organizar a economia setorialmente e estimular a especialização a partir da tributação específica, dando então estímulos ao surgimento de oficinas e lojas especializadas, e não lojas de setores, varejos, assim, grandes conglomerados que acabam centralizando toda a atividade produtiva e mesmo de comércio ali naquele grande centro onde só um ganha, quando na verdade a gente poderia ter estimulado uma economia diversificada, onde poderia se ter o sustento de vários pequenos produtores e lojistas. Sendo assim, em vez de você ir aí para um grande conglomerado, comprar várias coisas num mesmo lugar, seria bem mais interessante para o aproveitamento social que essa série de setores a qual o sujeito produz
ou comercializa estivesse nas mãos, seja fisicamente, ou seja, por uma lógica de participação nesse varejo, de pequenos empreendedores. Em caso de indústrias complexas que necessitam de uma articulação de inúmeros setores da produção, aparecem então as cooperativas, a forma mais adequada de viabilizar uma cadeia de produção sem extinguir o pequeno proprietário. Ou seja, você consegue manter todo um setor da economia interligado sem concentrar tudo na mão de poucos. Um dos exemplos mais comentados e que vocês vivem pedindo vídeo sobre, e eu acho que agora eu estou contra a parede, eu vou ter que fazer um vídeo especificamente sobre isso, é da corporação Mondragon, da Espanha, que na verdade é uma federação de cooperativas. Dentro dela, tem essas associações de empreendedores que formam as cooperativas, que então essas cooperativas se integrando formam a corporação Mondragon. Ali se tem uma forte distribuição de renda, uma complexidade produtiva absurda, assim, que vai desde equipamentos industriais até um sistema próprio de atacado e de sistema bancário. Tudo isso conciliado também com um sistema de fidelização dos seus funcionários através de um sistema de capital aberto, onde os seus trabalhadores também são acionistas. Cada trabalhador da corporação Mondragon tem uma parte das ações. Desta forma, eles também se sentem parte da empresa, donos daquele conglomerado. Sendo assim, eles têm uma posição muito ativa nos destinos do negócio, estão interessados nisso, uma vez que a prosperidade geral da cooperativa e da corporação significa também a prosperidade da sua vida particular, os seus meios, né, de se sustentar. Isso é, se cria uma cultura de forte interesse na prosperidade do trabalho e por não serem meros proletários explorados, no sentido daqueles que meramente detêm a força de trabalho, eles se sentem mais engajados, se tem uma promoção de uma vida social muito mais harmônica em torno das cooperativas que integram a corporação Mondragon e também se tem estímulos à formação continuada, em especializar e qualificar cada vez mais a mão de obra daqueles que estão ligados à Mondragon. Olhando para o aspecto de monopólios naturais, ou seja, setores estratégicos da vida nacional, aí não cabe de nenhuma forma o lucro privado, uma vez que é um patrimônio nacional, é de interesse coletivo. Consequentemente, é dever do Estado assumir essas áreas como promotor do bem comum. É o caso, por exemplo, da criação da Petrobras em regime de monopólio, porque não seria justo, não seria admissível o cerceamento dos lucros para quando é uma riqueza de todos. Então percebam que nós estamos falando de um regime altamente descentralizado e especializado. Muitas vezes ele pode não ser tão cômodo, por exemplo, aquela questão do varejo, né? De a gente vai ter que ter uma lojinha de cada coisa ou então ter uma cooperativa que faça um centro com todas essas coisas. Fica um tanto quanto mais complexo na operação, mas isso resguarda justamente a existência dos pequenos proprietários e a distribuição de renda na sociedade. Muitas vezes, ser bom, ser justo, não é necessariamente algo que colabora com a preguiça e com a comodidade. Muitos podem mesmo chegar a dizer que é um modelo que não é tão eficiente quanto o modelo capitalista de produção. Mas o objetivo central do distributivismo, tudo que a gente viu naquela parte filosófica que dá sustentação à teoria, é que é um regime que não busca a eficiência técnica. Ele não parte das bases do que é progresso segundo uma lógica materialista. Ele busca o fim último do homem, isso é, um regime voltado à vida e à moral humana. Não interessa um modelo de produção mais barato ou mais eficiente se ele pavimenta o caminho para o inferno. Nesse sentido, esse modelo capitalista, que é mais eficiente, mais barato, ele é horrível para a maioria. E isso não nos interessa. O interesse distributista é prover uma economia cristã capaz de dar meios para o aperfeiçoamento moral do homem. Trazendo a questão para o Brasil, propriamente dito, e em termos históricos, nós temos na década de 20 Jackson de Figueiredo e Alceu Amoroso Lima iniciando um forte apostolado que culminaria na formação do Centro Dom Vital e da revista A Ordem. E ali já se tinham fortes apelos, inclinações, investigações para formular uma doutrina econômica que criasse uma economia humana
e cristã. Ambos já apresentavam textos bastante críticos à concentração e à condição social dos trabalhadores, mas respeitando fortemente os preceitos cristãos apontados, por exemplo, na Rerum Novarum, nas encíclicas que vão dar corpo à doutrina social da igreja. O Centro Dom Vital, ele caminhou para algo muito próximo do que poderia ter nos dado uma liga distributista brasileira, por exemplo. O Jackson de Figueiredo viria a falecer prematuramente em 1928, antes propriamente da formulação teórica e da dispersão que chegasse de fato aqui no Brasil os escritos distributistas. Então não tem nenhum artigo, fala, discurso dele citando nominalmente o distributismo, mas fica muito claro na sua linha de raciocínio, as suas críticas. Hora ou outra, se ele tivesse tido tempo, provavelmente ele se encaminharia para o distributismo. Já o Alceu Amoroso Lima, ele viria a defender formalmente, nominalmente, o distributismo como modelo econômico cristão. Ele tem diversos textos que foram compilados e intitulados A Ordem Econômica e Social, além também de muitas conferências transcritas sobre a encíclica 40º Ano, que também o levava ao pensamento distributista. O papel do distributismo no Brasil para o Tristão de Ataíde seria o combate ao latifúndio, o fortalecimento da agricultura familiar, a promoção de cooperativas e sindicatos rurais, uma economia, então, mais justa, descentralizada, humanizada e também que representasse a defesa cristã da propriedade privada, cumprindo seu papel social. Talvez mais interessante do que ver o peso teórico aqui no Brasil é analisar como a lógica cooperativa promoveu o desenvolvimento agrícola na colonização tardia da região sul. Vargas, ainda no governo provisório, visando dinamizar a agricultura, ele passou a estimular as cooperativas agrícolas. A estrutura dessas cooperativas se baseava na organização voluntária de associações de agricultores. Conjuntamente, essas associações buscariam formas de contornar os problemas de comercialização do que era produzido, da aquisição de insumos, que era uma coisa muito difícil para as pequenas famílias que existiam no sul do país até então, a possibilidade e disponibilidade de crédito acessível e mesmo como ter uma política coletiva de processamento da produção. A partir dessa associação, passou a se abrir novas vias de comércio, compras coletivas de insumos, contratação coletiva de assistência técnica especializada, facilidade na disponibilidade de crédito pelo peso que a cooperativa tinha em relação aos indivíduos atomizados. Graças a essa política cooperativista, se viu um rápido progresso de fortalecimento da agroindústria, levando então uma região até então pouco colonizada, pouquíssima desenvolvida, a se encaminhar para um rápido processo de surgimento de uma agroindústria local, gerando valor à produção desses agricultores. Com o Estado Novo, em 1937, as cooperativas passaram a integrar o coração da política agrícola. Elas tornaram-se um órgão consultivo para o governo, como também se teve o surgimento do Instituto de Cooperativismo, visando estimular essa prática em todas as outras regiões do país. Essa era uma forma efetiva de estimular a pequena propriedade e racionalizar a produção com mais cooperativas. O impacto da política cooperativa foi o apoio às colônias de imigrantes, até então amorfos em território nacional, sem a devida integração, garantindo também uma organização através da pequena propriedade, criando laços sociais e de dependência mútua entre os agricultores, que evidentemente serviu para criar um sentimento de cidadania e pertencimento ao Estado Nacional. Aquele problema da não assimilação, do imigrante que não falava o português, não participava da comunidade, não se sentia pertencente àquele contexto, começava gradualmente a ser superado. Ou seja, nesse momento, principalmente, que o colono alemão
começa a gostar de um sertanejo, começa a adquirir hábitos intimamente brasileiros, começa a de fato falar o português. Tudo isso ao mesmo ponto em que se evitava o latifúndio improdutivo nessas terras de colonização tardia, evitando também que surgisse aquela massa de trabalhadores sem terras que se viu, por exemplo, nos estados do Sudeste, do Nordeste, tendo o benefício de, a partir dessa política cooperativa, ter o maior aproveitamento econômico da terra. O salto produtivo e da qualidade da produção pós e pré-cooperativismo é gritante. A gente consegue, então, concluir que há uma superioridade teórica e moral nos pressupostos distributistas e a sua aplicação tem tanto verificação histórica na Baixa Idade Média, como também prática no Brasil em exemplos de economias a partir de modelos cooperativos que deram exemplos ainda mais sofisticados, como a Corporação Mondragon. O interessante é que o distributivismo é uma forma de encarar a organização fundiária e produtiva do país. Sendo assim, o distributivismo ele se casa com outros modelos de representação também. Se você assistiu a nossa aula sobre corporativismo, você pode ter muito bem um modelo corporativista distributista. Inclusive, seria o ideal para o bom funcionamento de ambos os regimes, já que eles favorecem a organização e a associação individual para o bem da produção nacional. Mas, enfim, a gente chegou ao final dessa aula. Eu espero que tenha ficado mais claro, você consiga entender de fato o que é o distributismo, qual é a base dessa ideologia e por que ela é tão fundamental em um país essencialmente latifundiário e de histórico escravista. Valorizar o trabalho, valorizar o indivíduo, o homem e a pequena propriedade é fundamental para o desenvolvimento nacional. É difícil você pensar um modelo ideal para o Brasil ignorando o distributismo. Sem mais delongas, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo live. Tchau, tchau.